Análise de desempenho ou resultadismo? Quais os principais critérios que devem levar a uma demissão de um treinador? Temos que ignorar os resultados? Temos que só olhar o desempenho? Ou temos que só olhar o resultado e ignorar o desempenho? São algumas das discussões que a gente vem tendo, principalmente o torcedor do Botafogo, sobre o que está acontecendo com o clube, né? Com o Paulo Autuori, treinador do Botafogo até então, que vem sendo criticado por parte da torcida, e outra parte da torcida segue apoiando o treinador. Vamos falar sobre isso, qual a opinião do Info Botafogo em relação ao treinador do Botafogo. Primeiro, nossa tradicional vinheta do Info Botafogo. Roda aí. Fala galera do Info Botafogo, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Info Botafogo. Peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você sempre receber aí no teu celular quando a gente subir um vídeo aqui. Você que já me conhece, deixe seu like aqui, comente bastante, porque o assunto hoje é polêmico, né? Análise de desempenho ou resultadismo. O que leva, na verdade, quais são os principais fatores a você demitir um treinador de futebol? E no Botafogo, a gente vem tendo esse debate, né? Principalmente nas redes sociais, acompanho muito as redes sociais aí com os torcedores do Botafogo, a gente tem uma conversa, um debate bem legal, e a gente vem percebendo o Botafogo dividido, o torcedor do Botafogo dividido. Tem uma grande parcela que ainda defende o trabalho do Paulo Autuori, e aí a gente tem alguns motivos, né? Tem alguém que vê um desempenho realmente acontecendo no Botafogo melhor que o dos treinadores anteriores. Tem alguns saudosistas aí que falam que tem que ter respeito por o que ele fez em 95, que é o treinador campeão brasileiro pelo Botafogo. E tem algumas outras pessoas que ainda defendem a tese de que o Botafogo não tem condições de contratar outro treinador do calibre do Paulo Autuori pagando o que o Botafogo paga, né? Que a gente tem algumas opções no mercado hoje aí, mas são opções caras, né? A gente tem o Thiago Nunes, a gente tem o Roger, a gente tem o Dorival Júnior, a gente tem alguns treinadores aí no mercado, mas são treinadores caros, e o Paulo Autuori ganha no Botafogo um valor praticamente simbólico. E ele que na época se ofereceu para o Botafogo, querendo voltar a treinar o clube e ser o último clube da carreira dele como treinador. Então, a gente precisa separar um pouquinho as coisas, tem todos os fatores que eu falei aqui, mais alguns para a gente falar sobre possível demissão, sobre continuidade, o que será o futuro do Botafogo e o que será o futuro de Paulo Autuori, que já falou que em breve deve estar se aposentando da carreira de treinador de futebol e virar coordenador técnico do Botafogo no clube Botafogo SA, depois que transformar o seu futebol em sociedade anônima, em empresa, o Botafogo. Então, vamos tentar analisar aqui um pouco sobre essa análise de desempenho e resultado, né? Quando a gente pensa em resultado, a gente vê o Botafogo, por exemplo, com resultados na Copa do Brasil. Uma competição em mata-mata que o Botafogo eliminou o Caxias, o Botafogo eliminou o Náutico e o Botafogo eliminou seu grande rival Vasco da Gama, né? Então, quando a gente pensa em resultado, o Botafogo conseguiu resultados expressivos por enquanto na Copa do Brasil. Chegou agora às oitavas de final, a gente ainda vai conhecer o nosso adversário. Quando a gente pensa no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não vem tendo esses resultados. Mas e o desempenho? Está sendo ruim? A gente está tentando ver a questão do desempenho, se o Botafogo realmente está jogando mal e empatando ou perdendo jogos porque o Botafogo está jogando mal. Qual foi o último jogo realmente que o Botafogo jogou mal realmente? Talvez o jogo contra o Coritiba, que o Botafogo empatou dentro de casa, e o jogo contra o Internacional, que aí o Botafogo realmente não viu a cor da bola e com méritos o Internacional venceu a partida. Agora, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, contra o próprio Atlético Goianiense, o Botafogo jogou mal. Eu particularmente, o Matheus, não acho que o Botafogo tenha jogado mal, né? O Botafogo dentro aí da disputa do Campeonato Brasileiro, né? Dentro do nível do Campeonato Brasileiro, acho que o Botafogo jogou de razoável para bom. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Atlético Goianiense meteu 3 no Flamengo, o Atlético Goianiense ganhou do Vasco em São Januário e eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. E o Botafogo saiu de Goiânia com sabor de derrota. Mais uma partida que o Botafogo sai com sabor de derrota, né? Por quê que o Botafogo sai com sabor de derrota? Porque o Botafogo sai na frente do resultado e leva o empate. Ou é aquele jogo que a gente percebe que o Botafogo está desempenhando melhor que o adversário e o Botafogo acaba não vencendo a partida. Então o Botafogo acaba saindo com esse gostinho de derrota. Isso aconteceu contra o Flamengo, tomando o gol de pênalti no último minuto. Aconteceu contra o Corinthians, aconteceu contra o Atlético Paranaense, que a gente quase tomou uma virada ainda, né? Então o Botafogo não vem obtendo resultados. Mas e o desempenho? O desempenho eu acredito que o Botafogo não esteja tão ruim assim.
E aí a gente pensando a médio, longo prazo, é claro que no Campeonato Brasileiro assusta o Botafogo estar na zona de rebaixamento. Mas o Botafogo tem, por exemplo, 3 próximos jogos agora. O Botafogo vai jogar contra equipes que estão desempenhando mal. E a primeira delas é o Bahia. E aí eu posso fazer um vídeo agora daqui a 3, 4 dias falando sobre esse jogo. Eu não sei o que vai acontecer, mas a tendência é que o Botafogo desempenhe e vença a partida. Se acontecer pelo que as duas equipes estão jogando. Claro que o futebol não é uma ciência exata, mas pelo que as duas equipes estão jogando, o que tende a acontecer é isso. Se isso não acontecer, se o Botafogo não desempenhar bem, aí eu venho aqui, vou falar um vídeo e o Botafogo, olha, o Botafogo não jogou bem, o Botafogo mereceu perder ou empatar. Mas pelos que as duas equipes estão apresentando, o Botafogo tende a vencer o Bahia e é favorito contra o Bahia, né? Então, é preciso tentar mesclar um pouco. Ah, mas Matheus, você demitiria o Paulo Autuori hoje? Sendo o famoso resultadista, ele está com um desempenho bem ruim. E aí você pensa logo numa troca de treinador. Mas tem alguns fatores que precisam ser levados em conta, né? E que eu, como profissional, eu preciso responder também por esse lado. Quando a gente pensa como torcedor, sempre eu evito, às vezes, até fazer lives pós-jogo aqui. Confesso que isso é uma parte de amadorismo meu, não deveria ser assim. Mas eu sou botafoguense, né? Então, no calor da emoção, eu evito de fazer lives pós-jogo. Por quê? Porque eu vou chegar aqui depois da live, principalmente depois do jogo contra o Atlético Goianiense, principalmente aquele jogo contra o Flamengo. Eu ia chegar aqui xingando tudo, ia chegar aqui pedindo fora o Autuori, mas aí depois a gente vai esfriando a cabeça, a gente fala, poxa, mas aquele jogador deu mole no último minuto, fez um pênalti, aquele jogador perdeu a bola ali no meio-campo e tomou o gol, o time estava ganhando. Então, claro que eu não quero isentar aqui o Paulo Autuori de culpa. Ele tem culpa. Mexe mal muitas das vezes, demora nas substituições, não dá para entender muitas vezes o que ele pensa como estratégia da equipe durante o jogo. Parece que a leitura, às vezes, dele durante o jogo é equivocada muitas das vezes. Enfim, mas aí são opiniões. A opinião de um torcedor que está vendo o jogo pela televisão e acha uma coisa e o treinador lá dentro de campo está achando outra. Isso pode acontecer, isso é normal. Todo mundo é passível de erros, né? Mas outro ponto a se pensar também, opções no mercado que o Botafogo tenha condições financeiras de pagar. Hoje sabemos da condição do Botafogo, o Botafogo conseguiu agora pagar totalmente os salários, mas o Botafogo não está com dinheiro, o Botafogo está aí lutando para virar empresa. Depois que o Botafogo virar empresa, o Botafogo conseguir ter aí realmente uma grana sobrando, né, para o Botafogo conseguir contratar um treinador que seja realmente um pouquinho mais caro, digamos assim, aí ok. Aí a gente poderia falar, não, demite o Autuori porque o Botafogo vai pegar o Guardiola, obviamente estou brincando aqui sobre o Guardiola, mas que o Botafogo vai pegar um treinador competente, um treinador que é certeza que vai desempenhar bem aqui, um treinador que não seja aposta ou um treinador que não seja aquele treinador ultrapassado que já está sem mercado. Quando a gente olha a situação do Botafogo hoje, a gente vê opções no mercado que seriam boas para o Botafogo, mas que o Botafogo não tem condições de pagar. O último salário do Thiago Nunes, ex-Atlético Paranaense que estava no Corinthians, é de 800 mil mensais, né? O Botafogo não tem condições financeiras alguma de pagar um Thiago Nunes, por exemplo. Talvez o Botafogo não tenha condições de pagar um Dorival Júnior, né? Então, a gente precisa tentar entender todo o contexto, a gente precisa tentar olhar todos os lados antes de pedir uma demissão de um treinador, né? Não somente virar depois de um empate, no calor da emoção, igual eu já fiz isso muitas das vezes, virar e falar, fora Autuori. Confesso que eu já fiz isso, você também que está me assistindo, você já deve ter feito. Mas depois que a gente para um pouquinho para pensar, a gente tenta entender um pouquinho mais da situação. Você discorda de mim? Vamos lá, eu aceito opiniões. Se você quer que o Autuori saia, que coloque o Lazzaroni, que coloque, enfim, que aposte em outro treinador, igual a gente já apostou em Jair Ventura, já apostou em Barroca, já apostou em outros treinadores, é uma opinião, eu respeito, mas eu acho que o Botafogo está desempenhando de uma maneira razoável, oscilando em alguns jogos, por exemplo, contra o Internacional não desempenhou bem, contra o Coritiba não desempenhou bem, como eu já falei aqui, está sim oscilando, mas na maioria dos jogos o Botafogo empatou merecendo vencer. E eu vou acreditar que nas próximas partidas o Botafogo vai desempenhar razoavelmente para bom e o Botafogo vai vencer, e começando pela próxima partida contra o Bahia. Eu sei que o momento não é de otimismo para a torcida, mas eu cobro bastante da torcida do Botafogo que tirem essas marcas pessimistas de dentro dela. Há coisas que só acontecem para o Botafogo. A gente fala isso quando acontece uma coisa ruim pra gente. Não, há coisas que só acontecem pro Botafogo pro lado bom também. E é isso que eu prego, isso que eu peço a vocês. É o Info Botafogo trazendo sempre a sua opinião. Quero que você
quero que você comente comigo se você concorda ou discorda. O que você acha de Botafogo e Bahia? Dá para ganhar? Para mim dá. É só desempenhar o que vem desempenhando nos últimos jogos que a gente ganha do Bahia, porque eles estão desempenhando muito pior que a gente. Beleza? É mais um vídeo aqui no canal Info Botafogo. A gente conversa durante a semana sobre esse jogo. Botafogo e Bahia é a próxima rodada.